Olá, queridos, a paz de Cristo, que a bênção de Deus esteja na tua vida, na tua casa, na tua família, que você seja muito próspero, bem-sucedido, que você de fato venha frutificar, prosperar e que ao final de tudo o nome do Senhor seja na tua vida glorificado. Mais uma vez, minha gratidão à tua audiência aqui no meu canal, @Pastor Gilson Paulo Oficial, inclusive está na sua tela, nessa tarja vermelha, o nome do canal, Crescendo pela Palavra, que você de fato venha crescer pela palavra, @Pastor Gilson Paulo Oficial, e nessa tarja tem aí também o meu contato, a minha agenda Pix 21984778523, 21984778523, para que você possa investir no canal, a fim de que eu possa aprimorá-lo para te servir melhor, com excelência, e também, é claro, abençoar a minha vida. Sou terra fértil e a tua semente frutificará e você receberá 100 vezes mais, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Dito isso aqui, eu me propus fazer hoje um vídeo fruto de uma pesquisa que eu fiz lá no meu Instagram, @Gilson Paulo Oficial, pergunta que eu respondo. Aí me fizeram uma pergunta extremamente difícil: quantos céus existem na Bíblia? Quantos céus existem na Bíblia? 3 ou 7? Então aí eu comecei a pensar sobre isso e me propus a fazer um vídeo explicando um pouco sobre esse ambiente célico, onde nós iremos morar por toda a eternidade, esse ambiente celeste, onde Cristo está sentado à destra de Deus, esse ambiente célico, onde o nosso Deus, o Senhor, está sentado no céu dos céus, inclusive faz dos céus o seu trono e a terra prescabelo dos seus pés. É nesse tema aqui sobre a realidade do céu que pensaremos. Aí eu já aponto algumas questões extremamente difíceis, porque estamos tratando de um tema espiritual, um tema do outro universo, de outra dimensão, e aí nós aqui vamos à luz do que foi revelado, e à luz do que foi revelado a mim, iremos conversar sobre a dinâmica do céu. Mas uma coisa eu sei, essa é a nossa morada. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Palavra de Jesus para nós. E já a minha alma aqui ao pensar, ao estudar sobre o céu, já está desejosa em estar com o Senhor para sempre nas mansões celestiais. Que bênção! Então vamos lá comigo pensar na dinâmica do céu, tá? Te aconselho você assistir na íntegra esse vídeo. Caso você não possa agora, selecione um tempo na sua casa, coloque lá no seu smartphone, enfim, ou em qualquer outro lugar, na sua televisão, na sua TV smart, e assista, ou no próprio celular, enfim, no seu iPhone, não importa, no seu aparelho eletrônico, e assista na íntegra, com calma, para aprender, para questionar, para ponderar, para criticar. Inclusive, haja vista aqui uma ideia que nasceu e estou em processo de desenvolvimento, e você pode ser canal também para que possamos aprimorar e aprofundar, beleza? Dito isso aqui, vamos pensar então na dinâmica dessa questão aqui. Quantos céus existem na Bíblia? Quantos céus existem na Bíblia? 3? 7? Será que as testemunhas de Jeová estão corretas ao afirmarem que são 7 céus? Eu aqui já de cara digo que não. Digo que essa ideia de 7 céus é muito fruto de uma visão gnóstica, de uma visão sobretudo persa, que encontramos elementos dela na própria Babilônia, inclusive na região da Mesopotâmia. Os pais da igreja, na sua maioria, a rejeitaram. Um ou outro citou, mas as citações de 7 céus basicamente se encontram nos livros apócrifos, da literatura pseudepígrafe, ou seja, não inspirada, que não serve para nós. O nosso olhar é um olhar bíblico, é um olhar para a Bíblia. Portanto, assim, quantos céus existem na Bíblia? Porque o conceito
até judaico, cabalístico, mas nessa linha mais esotérica, até pensam e dizem em vários céus, e alguns aqui pontuam 7, mas biblicamente encontramos 3 céus, e é sobre esses 3 céus que vamos comentar a partir de agora. Vamos lá aqui, né? Olha que céu, né? Poderoso, essas nuvens, assim, é impressionante esse ambiente célico. Vamos lá, verdade sobre o céu, né? Antes de avançar aqui, eu coloquei algumas verdades sobre o céu. Primeiro, ele existe, é uma realidade, não é uma ficção, não é uma ideia fruto de um devaneio, ou de uma especulação, ou uma ideia mitológica, ou uma ideia fantasiosa. Não, o céu é uma realidade, o céu existe, o céu é verdade. Inclusive, se você cristão não acreditar no céu, você está perdendo a oportunidade de pensar nas questões básicas da Bíblia. Quem não crê no céu não pode crer em Jesus, porque a Bíblia diz que ele veio do céu. Quem não crê no céu não pode crer em Deus, porque a Bíblia diz que ele criou os céus e os céus é a sua morada. Ele criou os céus e a terra. Se você não crê no céu, não pode nem crer na existência até das forças malignas, porque a Bíblia diz que Jesus viu o diabo, Satanás, descer como um raio do céu. Então perceba que os anjos habitam no céu. O céu é uma realidade do mundo espiritual, mas é uma realidade, não se pode negar. Quem nega a existência do inferno também nega a existência do céu. É interessante, né? Porque a palavra eternamente no céu é a mesma palavra para eternamente no inferno. Mostrando a realidade. Se você crê na realidade do inferno, você deve crer na realidade do céu, e vice-versa. São mundos espirituais, da outra dimensão, mas que existem. É uma realidade, é verdade. Aqui estou falando para quem acredita no céu. É um lugar imenso. É um lugar imenso e marcado por delícias. É um lugar de alegrias, de prazer, de contentamento, satisfação, porque lá não tem choro, não tem dor, não tem lágrima, a morte não reina. É um lugar onde a presença do poderoso, essa luz imarcessível, incorruptível, poderosa de Deus, o domina. Lá em termos, aí você tem uma gama enorme de elementos constitutivos desse céu que você encontra no livro do Apocalipse, bem como a árvore da vida, o rio da vida, enfim, você desfruta dessa visão paradisíaca, de paraíso, em relação ao céu, um lugar onde tem o trono de Deus, a sua morada, Jesus sentado à destra de Deus nas alturas. É um lugar que fica no alto, que fica em cima, e o inferno para baixo. Aqui eu vou comentar com você um pouco sobre a dinâmica também desse espaço, desse local onde o céu existe, tá bom? É um lugar imenso, a imensidão do céu, seja o céu, não importa qual, no céu é algo assim indescritível. Nos faltam palavras, capacidade de pensar, de calcular, de métrica para retratar a grandeza, a dimensão desse céu. Imagina, o trono de Deus está no céu. O céu, o lugar onde Deus mora, o Pai Nosso que está no céu, lugar da habitação de Deus. Então perceba que é um lugar de fato imenso, grandioso, extraordinário, indizível. Tanto que Paulo lá, uma vez no terceiro céu, ele disse que ouviu palavras inefáveis, as quais não são dignas de serem lícitas, serem ditas aos homens. Tamanha foi o seu impacto na visão celestial. E aqui eu vou entrar um pouco contigo, subir a escada celeste e vislumbrar minimamente, palidamente, parcamente a grandeza desse Deus que habita no céu. É um lugar imenso, um lugar de delícias. É um lugar também espiritual. É importante que depois você vai entender os tipos de céus. Eu vou focar aqui, é claro, no céu, morada de Deus, que é um ambiente espiritual, não é um ambiente geográfico, não é um ambiente localizável do ponto de vista desse universo físico, do cosmos. É uma outra dimensão, é um ambiente espiritual. Aqui, claro que me refiro ao céu, morada de Deus. Enfim,
é o destino para os salvos em Cristo. Os salvos em Cristo não herdarão a terra. Os salvos de Cristo morarão com o Senhor por toda a eternidade. O céu é o destino da igreja, da noiva do Cordeiro, aleluia, aquele que virá buscar a sua amada igreja, porque um dia a trombeta soará e nós que estivermos vivos ouviremos o soar da trombeta, a convocação celeste, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e juntos estaremos para sempre com o Senhor. Oh, que maravilha! Oh, que saudosa lembrança, né? Tenho de ti, ó Sião. Enfim, é esse sentido. E há, é claro, mais de um céu. Há mais de um céu, existe mais de um. Mas quantos céus existe, pastor? É nesse contexto que eu vou tratar com você a partir de agora. Quantos céus existem? Primeiro, né? Verdade sobre o céu. O céu, ele existe, conforme aqui já falei na minha palavra introdutória. O termo ouranos, que é um termo grego, inclusive a Septuaginta, que é uma versão grega para o Antigo Testamento original escrito em hebraico, a primeira tradução para uma outra língua foi a tradução grega, chamada de Septuaginta, a versão 270. Na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, a palavra ouranos é usada para céu ou céus. Aparece 667 vezes no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, aí sim, em grego, ela aparece 272 vezes, em especial no Evangelho de Mateus, porque Mateus é o Evangelho do Reino. Ele, para evitar usar a palavra Deus, ele usou a palavra céus, reino dos céus, é uma expressão recorrente no Evangelho de Mateus, daí a palavrinha Basileia Tom Ouranos, seria a ideia do reino dos céus, né? E o termo no hebraico é Shamarim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, é o Shamarim, seria a ideia dos céus. Então aqui pensando no termo grego Ouranos, veja, somando ambos os testamentos, no mínimo aí quase 1000 vezes a expressão aparece. Então é uma expressão recorrente, é uma expressão forte. Tirar os céus da Bíblia é de fato criar uma lacuna impreenchível do texto bíblico, porque céu e Bíblia andam juntos. É tão importante a doutrina, é tão relevante que parece com frequência, parece repetidas vezes para mostrar de fato que não é uma coisa inventada, uma invencionice, é uma ideia que permeia tanto o homem do Antigo Testamento, bem como o homem do Novo Testamento, e a realidade nossa de fato é o céu, aonde o próprio Jesus veio de lá e para lá voltou, mostrando a sua grandeza e estabelecendo inclusive mudanças nesse ambiente dimensional espiritual em relação aos efeitos poderosos, indescritíveis, maravilhosos, grandiosos da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Beleza? Tá aqui, ó. Eu vi Satanás caindo do céu. Aqui Jesus, palavra de Jesus, como um relâmpago. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. O único versículo aqui, que é João capítulo 1, versículo 18, né? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele, Jesus, que veio do céu, ou o Filho do Homem, que está no céu. Veja aqui a ideia que ele mesmo encarnado, já desfrutando a sua também onipresença. Então veja aqui que a palavra de Jesus, a ideia, a realidade do céu é inquestionável, portanto não tem como negar a doutrina celeste. Sem contar que você tem a palavra celeste extremamente presente, né? A nossa confissão que é celeste, assim, tem a questão do templo celeste. Você pega o termo celestial no livro, na carta aos Hebreus, é um termo presente, recorrente. Lá tem um universo de questões celestiais, tabernáculo celeste, templo celeste e por aí vai, beleza? Vamos lá aqui avançando. Ó, a palavra aqui, né, é Shamarim, ou a palavra ouranos para céu ou céus. Conforme já falei aqui, 667 para o Antigo e 272 para o Novo Testamento. Nessa questão de céus, uma expressão, você encontra na Bíblia a descrição distinta, separada, de pelo menos 3 céus. É o céu inferior, o céu intermediário e o céu superior. Esse céu inferior é o
que chamamos de firmamento. Firmamento é o lugar onde as aves habitam, as aves dos céus, é onde encontramos a expansão céus, né? Onde de fato o avião atinge. Isso que nós vemos a olho nu, esse firmamento que também está em cima, está no alto. Aqui eu vou tratar com você, inclusive, a própria dimensão, o tamanho dessa atmosfera, aqui pensando em firmamento, pensando na atmosfera, nas camadas constitutivas da atmosfera, desde a questão vinculante, né? A troposfera, mesosfera, estratosfera, exosfera, até atingir a questão do espaço sideral. Portanto, aqui pensando nesse céu firmamento, né, que manifesta a glória de Deus, é o céu onde as aves habitam, as aves do céu, né? Enfim, aí tem um céu intermediário. Esse céu intermediário, esse mesorâneo, céu intermediário, é o céu cósmico, é o céu dos planetas, o céu das galáxias, que também é algo assim astronômico, né? Astronômico, a palavra astronômico, inclusive, tem até uma ideia de dimensão, de imenso, de grandioso, né? Astronômico foge a nossa unidade de medida, por conta tem uma outra realidade, um outro contexto, um outro universo, algo assim, de fato, né? Imenso, mas esse céu atmosférico é o segundo céu, ou o céu intermediário, é chamado mesorâneo. E tem um céu superior, o céu dos céus, que é o céu de Deus, a morada do Altíssimo, esse eporâneo, onde Deus habita, onde Deus mora, onde é o que Paulo chama de terceiro céu. Eu vou aqui com calma destrinchar um por um com você nessa aqui oportunidade. Acredito que esse tema, sobre quantos céus existem, não será possível fazer num único vídeo. Eu vou aqui fazer até que meia hora nesse, de repente fazer uns 3 vídeos de 30 minutos para tratar da dinâmica do céu. Portanto, venha comigo nesse estudo, você vai crescer, vai avançar, eu vou aqui destrinchar, e como a sua alma se alegrará na presença do Deus Celeste, nosso Pai Celestial. Maravilha, vamos lá aqui. Primeiro céu, o céu ou firmamento, esse Uranus, né? O firmamento, esse céu atmosférico, a habitação dos anjos e dos pássaros, né? A habitação das aves e dos pássaros, é onde as aves voam, é onde chamamos de expansão céu. Veja que nesse firmamento encontramos inclusive também a própria ideia da formação das nuvens, das chuvas, dos relâmpagos, esse céu que vemos a olho nu, né? Que às vezes está escuro, mas às vezes também está um céu de brigadeiro. Enfim, é o que você percebe a partir da sua capacidade de visualização humana, que nem precisa de um telescópio, é uma questão realmente do firmamento, que também revela a sua grandeza e que está na parte alta. Aí tem uma gama enorme de versículos que retratam essa relação dos céus, um lugar alto em que as aves habitam e que chamamos de expansão céus. Está lá, Gênesis capítulo 1, versículo 20. E voem as aves sobre a face da expansão céus, as aves dos céus e os peixes do mar governem sobre as aves dos céus, os peixes do mar, os répteis da terra. Percebam aqui, portanto, esse universo, né? Esse habitat célico, no sentido de firmamento, aquático, terrestre, de ares, onde as aves que voam atingem, né? Deus, dispara seus relâmpagos e manda que estes cortem toda a extensão dos céus. É o céu firmamento, né? Porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cujo resplendor de luz vai de uma a outra extremidade do céu. Então aqui perceba que esse céu firmamento, o céu onde nós percebemos, o céu das aves, é o primeiro céu, é o céu que é algo grandioso, que é algo poderoso, que é algo assim extraordinário. Eu vou voltar daqui a pouco para você ao explicar sobre o céu segunda dimensão, essa grandiosidade da nossa atmosfera, para você entender então como esse firmamento manifesta também a glória de Deus, porque a Bíblia diz assim: os céus e a terra manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos lá aqui. Aí tem já, rompendo com essa primeira camada, esse céu inferior que está acima da gente, atingimos o segundo
céu, que é o céu cósmico, que é o céu galáctico, né? É o céu dos planetas, é o céu das galáxias, é o cosmos em si, que é extremamente gigantesco, né? Para você ter uma noção, o nosso sistema é um sistema dentre bilhões de sistemas existentes, né? Da própria galáxia, que é uma única galáxia, né? Assim, o nosso sistema, o sistema solar, tem 9, 8 planetas que giram em torno do Sol, né? E os planetas que giram em torno do Sol, que formam um sistema, apenas um sistema, dentre bilhões de sistemas que compõem a única galáxia, que é a Via Láctea, que é a nossa galáxia, você tem aí, né, uma grandeza enorme. A própria Terra por si só, o planeta é grandioso, né? Nesse planeta Terra, segundo alguns estudiosos, catalogados, tem mais de 3 milhões de espécies, das quais a espécie humana é uma, e a espécie humana tem quase 8 bilhões de seres diferentes e distintos que convivem com outras 3 milhões de espécies catalogadas, né? E você é uma pessoa só dentre 8 bilhões que convive entre outras 3 milhões de pessoas, que faz parte de um planeta dos 9 que gira em torno do Sol, e o Sol é apenas uma estrela dentre 100 bilhões de estrelas. Estrelas essas que compõem uma única galáxia, que é a Via Láctea, né? A Via Láctea. E a Via Láctea é apenas uma de 200 bilhões de galáxias. Você vê a grandeza, né? Por exemplo, a luz que sai do Sol, a luz solar, para atingir aqui a Terra, ela leva 8,3 minutos. Transitando na velocidade da luz. E a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. É uma distância, uma velocidade assim realmente gigantesca para você atingir. A luz sai do céu para chegar aqui na Terra, 8,2 minutos transitando na velocidade da luz, que transita em termos de 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade, é uma distância realmente gigantesca, só tratando aqui em relação céu e terra. E o Sol e terra. O Sol é apenas uma estrela de quinta grandeza em contexto, né, gigantesco de 100 bilhões de estrelas que compõem a Via Láctea. Via Láctea é essa que é apenas uma dentre outras 200 bilhões de galáxias. Para você ter uma ideia, você atingir Andrômeda, seria a primeira estrela fora do contexto da Via Láctea, precisaria para chegar nela aí, caminhando aí quase 4 anos luz, ou seja, 4 anos andando na velocidade da luz, aí você chegaria em Andrômeda. Pra você perceber a grandeza. Depois na internet, bota aí o tamanho do universo, você vê como é grande, como é suntuoso. Interessante que esse universo grandioso, suntuoso, Deus conhece a miúdo, porque Ele chamou a sua existência. É tão verdade que a Bíblia diz que Deus colocou os nomes nas estrelas. Ele as nomeou. Dar nome porque conhece a substância, conhece a qualidade, e deu nome às estrelas, e ele as chama pelo seu nome. É tão grandioso isso que o próprio Isaías, ao descrever Deus, tentando descrevê-lo, diz que é impossível. Esse Deus que coloca as águas no oceano na palma das suas mãos, que se assenta no globo terrestre, que pega o céu, o firmamento, faz uma cortina para nela habitar. Esse que chama as estrelas pelo seu nome, porque ele já conhece, né? Enfim, é esse Deus que o oceano, na verdade, diz que as nações são para ele como uma gota d'água num balde, ou um grão de areia numa balança, menos do que nada, tamanha a sua grandiosidade, majestade. Esse Deus tão poderoso que ainda antes que houvesse dia já existe, quando opera ninguém pode impedir, por quando o seu poder soberano, absoluto, onipotente, grandioso, assim, e esse Deus criou os céus e a terra. Então esse segundo céu é o céu cósmico, é o céu astronômico, é o céu das galáxias, dos planetas, com a sua imensidão, grandiosidade, majestade, e que revelam a glória de Deus, E veja que alguns até falam não de universo, porque essas 200 bilhões de galáxias formariam o universo. Alguns trabalham na questão não de universo, mas de multiverso. Aí é uma outra ideia que não vou aqui entrar no mérito, mas o fato é que esse universo é formado por 200 bilhões de galáxias, das quais a nossa Via Láctea é uma
uma. E a Via Láctea formada por 100 bilhões de estrelas, dos quais o céu é um, que em torno dele forma o sistema solar, giram 9 planetas, dos quais a Terra é uma, e a Terra tem quase 3 milhões de habitantes, das quais a espécie humana é uma, formada por 8 bilhões de pessoas, você é apenas um. Em meio a esse universo gigantesco que Deus formou, Deus criou a partir do poder da sua palavra, No princípio criou Deus os céus e a terra, uma expressão para retratar o universo. Os céus manifestam a glória de Deus. Pela fé entendemos que os mundos, aqui o universo, o cosmo, pela palavra de Deus foram criados pela palavra de Deus. Pela fé entendemos racionalmente que Deus fez essas questões. É impossível você dizer que tudo isso é fruto de uma explosão. Vamos lá aqui avançar, né? Agora o céu, que é o foco da minha observação aqui, desse vídeo, é o céu enquanto morada de Deus. O céu enquanto morada de Deus. Pastor, quantos céus existem na Bíblia? 3. O primeiro é o inferior, o firmamento. O segundo é o intermediário, tem a ver com o sol, com o céu cósmico. E o terceiro é o céu, a morada de Deus. É o céu, a morada de Deus, onde Deus mora, onde Deus habita, né? Onde Deus reside, é o endereço de Deus, o céu dos céus, o céu dos céus. Um lugar espiritual. Aqui, meu irmão, você não tem como você pegar uma espaçonave, romper com a atmosfera, entrar no contexto já do espaço sideral e subir às alturas e encontrar o céu geográfico. Não se trata de uma geografia, se trata de uma dimensão espiritual, de uma dimensão superior, de uma dimensão onde Deus habita, e o céu inclusive interfere no mundo da terra. O poder vindo do céu tem relação direta com o poder terreno, porque a Bíblia mesmo diz que nenhuma autoridade é dada ao homem se não vier do céu. E para Jesus aqui, a propósito, não há uma duplicidade de dimensão terrena e dimensão celeste. Para Jesus há uma ideia completa, onde o céu se interpõe no mundo dos homens. Deus intervém e opera na plenitude dos tempos e faz valer a sua vontade soberana, interferindo, portanto, Deus age, atua e opera tanto no mundo dos céus, como também no mundo dos homens, assim na terra como no céu. Deus não tem distinção, porque tanto o céu quanto a terra, criações de Deus, mediante o seu poder. Ele é Senhor dos céus e da terra. E se você entender essa dinâmica pela fé, nada na terra pode impedir a intervenção de Deus na tua vida, porque a tua fé acessa o mundo de Deus, que é o céu, e esse mundo rasga o mundo físico e se interpõe no mundo material e faz valer e concretizar o que a sua fé desejou na presença de Deus. Se você pela fé pedir ao Pai, Ele vos concederá e vai materializar o que nasceu no céu para a tua vida, em nome de Jesus. Aqui, voltando aqui a nossa observação do céu enquanto morada de Deus. Imagina você agora aqui entrando no palácio dos sheiks, com toda a sua pujança, grandiosidade, com ouro, beleza, riqueza, suntuosidade, tal, tecnologia. Imagina você ficando boquiaberto ao entrar nos palácios, seja no jardim suspenso da Babilônia, ou enfim, no lugar mais belo que você possa ter entrado experimentado assim. Não estou questionando nem as belezas da questão, assim, que você não acessou. Acho que você acessou. Imagina você entrando na morada de Deus, no santuário de Deus, na morada das moradas do Altíssimo, Deus estando no meio dela, e você entrando os portais celestiais, e essa entrada triunfal, porque o Deus da glória entrando no contexto celeste. Ou imaginando aqui João na ilha de Patmos, depois de perceber, de ter revelação sobre a questão do seu momento, e das igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, agora convidar para poder subir e entrar nas dimensões celestiais. Eita, que maravilha! E vislumbrar e contemplar a beleza indescritível
incorruptível, de luz, de glória, de majestade, porque lá é onde Deus habita, é onde Deus mora, é o céu, morada de Deus, um lugar realmente que não dá, nossa mente é incapaz de perceber, né, não tem como se dimensionar. Paulo foi lá e viu coisas que de fato, né, assim, coisas tão inefáveis, as quais não são lícitas dizer ao homem, porque de fato não tem como descrever essa grandeza. É uma experiência de fato poderosa. Aqui é um lugar espiritual, não dá para você buscar botando no GPS onde é o endereço de Deus, e no GPS você tem que encontrar onde Deus reside. Não, é um lugar espiritual. Da mesma forma também é o inferno. Também o inferno também não é um lugar geograficamente localizável. Biblicamente falando, tanto o céu quanto o inferno são descritos, o céu no lugar alto, se eu subir aos céus, lá tu estás, e o inferno no lugar baixo. Se eu descer as profundezas da terra, o Sheol, o Sheol, que seria a ideia do Hades no grego, ou Sheol no hebraico, esse mundo inferior, esse mundo interior, esse mundo subterrâneo. Não é que você vai cavar a terra e tal, e romper as camadas da terra, da crosta terrestre, e encontrar o inferno. Não, é um mundo espiritual. Tanto o inferno quanto o céu são mundos espirituais. O céu em cima, a terra embaixo. Inclusive, até provérbio diz que o caminho do sábio é para cima, que é o caminho da vida, para desviar-se do inferno que é para baixo, para você perceber a dinâmica de posição. Agora, até a parábola lá de Lucas 16, do Lázaro e do homem rico, veja que interessante, eu vou explicar daqui a pouco para você na frente, a posição do Hades em relação à mudança que aconteceu pós-morte de Jesus e tal, que levou cativo o cativeiro, e aí a mudança nesse contexto célico, mas basicamente o céu é no alto, porém um lugar espiritual. Veja aqui, um lugar espiritual marcado pela glória e luz imarcessível, ou seja, incorruptível, das coisas invisíveis, do contexto espiritual, das regiões celestiais. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Aqui João descrevendo as suas visões que ele teve lá na ilha de Patmos. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas coisas devem acontecer. Depois da questão vinculante ao capítulo 1, versículo 1 ao 18, e depois as 7 cartas da Ásia, no capítulo 4 de Apocalipse, ele rompe agora a dimensão e ele é levado a passar pela porta celeste estava aberta, porque Deus iria mostrar as coisas que depois destas devem acontecer, em que Deus, para João, abre o rolo escatológico, essa cortina, descortina as questões escatológicas para João, nas quais ele escreveu, registrou nesse livro chamado Revelação Apocalipse. Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Ele ouviu, na verdade, uma voz como de trombeta que falou com ele. Até aqui a descrição do céu. É um lugar alto. Aqui, veja, tratando aqui da própria questão da atmosfera, vou dizer para você aqui depois, o que eu vou descrever daqui a pouco, a cidade, a Nova Jerusalém, que desceu do céu, e nas dimensões dela, eu vou tratar com você as dimensões atmosféricas e as dimensões aqui, na verdade, do contexto até a exosfera, para mostrar para você como de fato é muito alto. Assim, um lugar alto. Veja que todas as vezes que o texto se refere ao céu, quando busca essa localização, sempre as expressões que demonstram, nos remetem à altura, à grandiosidade, à altura. Aqui, se subir ao céu, tu estás. Se subir aos céus, lá tu estás. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Porventura, Deus não está na altura dos céus? As coisas que são de cima, aí tem expressões que tem a ver com a descrição. Se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. A Bíblia diz que debaixo do céu há todo propósito debaixo do céu, como se o céu estivesse em cima. Aqui, porque os céus
se abrem, as pessoas veem, têm visões de Deus, e essa ideia sempre de olhar para cima, olhar para o alto e enxergar o céu e se abrir e se mostrar. Então é recorrente essa expressão vinculante, né, à altura. O próprio Jesus, que depois que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, né? Subiu aos céus, tem a ver com subir com um lugar alto, né? Além de ser um lugar alto, né, é um lugar imenso e indescritível. Aqui na sua imensidade, a sua imensidão, eu vou descrever um pouco sobre o tamanho aí das questões aí para você entender a dinâmica, né? É um lugar imenso, grandioso e indescritível. Veja aqui, ó, esse lugar imenso porque é o lugar onde o Pai Celeste mora, o Pai Celestial, nosso Pai Celestial. Então tem que ser imenso, porque imagina um lugar onde Deus habita, né? Imenso, imenso, imenso aqui é de imenso mesmo, é de indescritível. Não temos unidade para poder retratar essa imensidade. Tanto que esse céu que é morada dos anjos, né, e quando a Bíblia se refere aos anjos, se refere sempre a uma quantidade indescritível. São expressões que remetem-nos a uma quantidade incalculável, multidões, milhares e milhares, miríades, né? Assim, ó, as miríades angelicais habitam nesse céu. A cidade santa que desce do céu é gigantesca. Só a cidade santa, que João teve uma visão, Apocalipse 21, descreve a cidade santa. Ele afirma que a cidade santa tem 12 mil estádios, né? E tanto de comprimento, de largura e de altura. Um cubo com 12 mil estádios. Aí pensando aqui nessa questão, mas aqui o número não é literal, não é simbólico e tal, mas o fato é que descreveu essa cidade gigantesca. Para você ter uma noção desse tamanho, né? Não sabemos ao certo quanto equivale um estádio, mas aproximadamente 12 mil estágio corresponde a 2.200 quilômetros. Pensando na categoria nossa, 12 mil estágio corresponde a 2.200 quilômetros. Mas, pastor, quanto seria 2.200 quilômetros? Para você ter uma noção, a nossa atmosfera, né, assim, para está em torno de 600 a 800 quilômetros. Então, 2.200 ultrapassa aí quase aí pelo menos 3 vezes a atmosfera. Então, o cume da cidade da Nova Jerusalém ele atinge, estratosférico, né? Já atinge, ultrapassa a própria ideia, a ideia da atmosfera. Mas é possível viver num ambiente como esse? Lembrando aqui que a Bíblia diz que depois, na eternidade, né, depois de todas as coisas, novos céus e nova terra. Não sabemos como será a dinâmica, até atmosférica desse ambiente nos novos céus e nova terra. Mas o fato é que tem 12.000 quilômetros, 2.200 quilômetros para cima, 2.000 e continuando para os lados e para frente, porque é uma ideia gigantesca. Pensando na questão de área, aí são 2 dimensões, né? Comprimento e largura. Você tem que multiplicar o comprimento por largura, você tem quase 5 milhões de quilômetros quadrados, 4.840 quilômetros quadrados. Nesse espaço aqui, ó, pensando na questão vinculante à área, né? A área tem a ver aqui, ó, essa dimensão e essa. Não estou pensando aqui na altura, que seria aqui a ideia, né, do cubo, né? Uma ideia aqui da área. Só um pavimento, né? Pavimento só, ó, tratando aqui a aspecto da largura e do comprimento, multiplicando um com o outro, daí dá quase aí de 4.800 quilômetros quadrados. Se você for construir nesse pavimento só no pavimento, né, com essa área aí, dá para você construir 2 bilhões de casas com 1.000 metros quadrados. Mas o que é 1.000 metros quadrados? Normalmente, assim, para ter noção, esses apartamentos da Minha Casa e Minha Vida, em média tem de 50 metros quadrados, 60 metros quadrados. Vamos botar aí 50 metros quadrados. Daria para fazer uns 20 apartamentos desse, um só, né, em 1.000 metros quadrados. Então, 15 apartamentos desse. Da Minha Casa Minha Vida, numa área de 1.000 metros quadrados. Deve fazer 2 bilhões de casas, isso só no pavimento. Mas como a altura dela, 2.200 quilômetros, então você pode pegar cada né, altura de cada pavimento, né, esse pé de cada pavimento, 5 metros,
daria para fazer aí pelo menos aí 440 mil pavimentos. Então, 450 mil pavimentos, né, da dinâmica de 2 bilhões de casas. Então, quantas casas daria para fazer? Ah, mas vai só construir casa? Não, então vou pegar a metade só desses pavimentos, deixar uma metade para a área de lazer, outra metade para casa. Mesmo assim, daria para construir 400 trilhões de casas. Essa é as dimensões da Nova Jerusalém que desceu do céu. Né? Ó, o avião sobe 43 mil pés, mais ou menos 13 quilômetros. Um avião, mais ou menos 13 quilômetros. 43 mil pés, quando vai muito alto, né? Muito alto. A atmosfera, 800 quilômetros. Então, a cidade tem 2.200, ultrapassa a atmosfera. Mas será verdade que Deus habita sobre a terra? Se o céu e o céu dos céus não vos podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Palavra de Salomão. Veja que esse céu gigantesco, descrever somente aqui a cidade santa, que é um pedaço assim, que Deus separou. Porque a Bíblia diz que, né, assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Não escreveu tanto. A Bíblia fala de regiões celestiais. Eu vou aqui entrar com você nessa dinâmica. Então, é gigantesco. O céu é gigantesco. O céu é gigantesco. Ô, meu irmão, e há lugar para você no céu. Há lugar para você, para sua casa, para sua família. O céu é para nós. O céu é para nós. Deus fez o céu para você morar lá, desfrutar da sua presença. Portanto, não fique de fora do céu. Há lugar para você. Mas pastor, para mim, pecador. Não, há lugar para você. Jesus quer te levar para o céu, porque ele rompeu as dimensões e acessou o céu de Deus. Aleluia. Céu, lugar da morada de Deus, a habitação dos anjos. Habitação dos anjos. Nesse céu, Deus habita, só que ele não habita sozinho, né? Ele habita com Jesus, é claro, e com os anjos. Os anjos habitam no céu. E a Bíblia diz que até no trono de Deus, que está sentado, os anjos ficam diuturnamente cantando e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os 24 serafins também clamam. Os anjos adoram a Deus, aquele que vive e reina para sempre. Os anjos habitam no céu. Está aqui no texto, ó. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então o céu também é habitado pelos anjos. Toda a potestade, principado, autoridades angelicais habitam no céu. Há um exército angelical, que Deus utiliza no contexto do seu poder, da sua palavra. E como de fato a Bíblia diz que são multidões e miríades, tem que ser um lugar realmente gigantesco, né? Aqui, é claro que eu estou aqui tratando a dimensão espacial, conforme nós temos a nossa realidade, né? Nossas categorias humanas aqui. Inclusive João também foi ao céu e viu na categoria humana, mas a verdade é que é algo suntuoso, grandioso, majestoso, poderoso e indescritível, porque é o lugar onde Deus mora. No céu nós temos muitas coisas. Eu apenas pontuei algumas delas, tá? No céu nós temos o trono de Deus, onde Deus habita, onde Deus se assenta. Tem a ver com equidade, com poder, soberania, majestade, grandiosidade. O trono de Deus, né? O Deus que julga, o juiz de toda a terra, cujo trono, as bases, justiça e juízo, são as bases do trono de Deus. Esse trono está lá, e Deus está sentado, e Jesus sentado à destra de Deus, na majestade, nas alturas. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra de jaspe e de sardônica,
e o arco celeste estava ao redor do trono, era semelhante à esmeralda. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Perceba aqui de fato que Jesus também está sentado à destra da majestade. No céu tem um trono, do céu emana juízo, do céu emana justiça, do céu emana autoridade. O céu, portanto, tem a voz final, tem a voz autoritativa, tem a voz inquestionável. Ele bate o martelo e acontece. O céu se interpõe sobre a terra, porque a autoridade da terra é somente uma pálida ideia da autoridade do céu, porque a autoridade da terra vem do céu, porque se do céu não vier, ninguém tem autoridade. Portanto, o céu dá e o céu tira. É melhor viver na lógica do céu e não na lógica da terra, porque da terra tudo passa, é provisória, é passageira, é efêmera, mas do céu é eterna, é pujante, é poderosa. Portanto, a Deus seja a glória. O seu trono existe. No céu há o tabernáculo celeste. O tabernáculo celeste. Eu vou dar aqui uma paradinha aqui nessa explicação. No céu há o tabernáculo terrestre e volto no próximo vídeo, porque já são 45 minutos. Já estou aqui com minha voz cansada e vou cessar aqui no tabernáculo celeste, porque eu vou explicar para você no próximo vídeo que o tabernáculo celeste, Moisés recebeu uma planta e, portanto, também um conselho, fazer conforme o modelo. Eu vou explicar para você aqui um pouco sobre o tabernáculo celeste. Então não perca a próxima aula. Já chame aí a galera, divulgue, notifique, porque com certeza você vai aprender um pouco mais sobre o céu, o lugar para onde nós iremos morar por toda a eternidade. Que o céu reine na tua vida, que a bênção de Deus esteja na tua casa e não falte o próximo vídeo, em nome do Senhor. Deus te abençoe, fique com Cristo e até breve, em nome do Senhor. Amém.